Muitas vezes nós limitamos o sacrifício de Cristo. Entendemos que o sacrifício de Cristo é somente para a remissão dos pecados. Quando fazemos isso, irmãos, estamos limitando muito a abrangência do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo é muito mais do que simplesmente ou somente a remissão, o perdão dos pecados, a expiação dos pecados. Se nós olharmos, irmãos, o conjunto de sacrifícios do Velho Testamento, os sacrifícios do povo que o povo de Israel praticava, e aqueles sacrifícios indicavam o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Eles tipificavam o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Se nós estudarmos esses sacrifícios, conforme lá o livro de Levítico, dos capítulos 1 até o capítulo 6, nós podemos entender um pouco mais qual é a abrangência, qual é a amplitude, a dimensão do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Veja lá, irmãos, o primeiro conjunto de sacrifícios que se praticava no Israel antigo eram os holocaustos, ou seja, a oferta queimada. O animal era apresentado e era totalmente queimado no altar. Era consumido no altar. Isso representava, irmãos, a vida consumida do Senhor Jesus Cristo. Como o Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida. E nós podemos lembrar um belíssimo texto, quem sabe um dos textos mais lindos da Bíblia, Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. O Senhor Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se tornou servo, se tornou homem, se tornou sujeito à morte e morte de cruz. Veja, irmãos, o Senhor Jesus se consumiu como eram consumidos os holocaustos. O segundo conjunto de ofertas eram ofertas de cereais. Era uma oferta de agradecimento pelo sustento, pelas provisões, pelos alimentos. E agora nós vamos ver então Jesus como o pão da vida. João capítulo 6, 35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus é o supremo provedor, irmãos. Ele provê as nossas necessidades. Ele provê as nossas necessidades físicas, mas especialmente ele provê as nossas necessidades espirituais. As ofertas de cereais mostravam que o Senhor Jesus é capaz de prover todas as nossas necessidades. Havia uma outra oferta, e essa oferta era muito simpática, muito feliz, era o sacrifício pacífico. O nome já é bonito, pacífico. O que significava? Por que era feito? Era para reuniões familiares, eram refeições comunitárias, onde se reuniam amigos, onde se reuniam familiares. Era uma oferta de paz, uma oferta pela paz. E o Senhor Jesus Cristo, mediante o seu sacrifício, nos trouxe a paz. Os seres humanos que não tinham mais paz com relação ao pecado, agora passaram a ter paz. Romanos 5, 1. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo provê a paz, tipificando o sacrifício pacífico. Havia ainda a oferta pelo pecado e a oferta de purificação. Está no texto de Levítico 4, verso 1 até 5, 13. Essa oferta pelo pecado resultava sempre na morte de um animal, no derramamento de sangue. Porque a vida estava no pecado e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. A oferta pelo pecado era a redenção dos pecados. Assim como a oferta do Senhor Jesus Cristo, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados. Romanos 3, 24 e 25. Justificação gratuita pela fé, pela graça, redenção em Jesus. Deus propôs o sangue de Jesus para a propiciação mediante a fé. O sangue derramado dos animais
mostrava o sangue de Cristo que seria derramado para a remissão dos pecados. Havia ainda outra oferta, oferta pela culpa ou pela reparação. Era oferta de perdão quando a reparação era possível. Às vezes, irmãos, nós fazemos mal para alguém e daí pedimos desculpas, nos desculpamos, mas nos esquecemos, às vezes, de reparar, de repor o dano. Deixamos para lá. Sempre que for possível, irmãos, quando você cometeu algum mal para alguém, seja ele financeiro, seja ele moral, seja ele físico, e você puder restaurar, o perdão implica que você tem também que restaurar. Temos a responsabilidade de, sempre que possível, reparar o prejuízo. Não é simplesmente desculpa e deixa para lá. Perdão e deixe para lá. Não. Perdão e restitua. Então, veja, irmãos, esses sacrifícios, holocaustos, ofertas de cereais, sacrifício pacífico, oferta de purificação, ou oferta pelo pecado, e as ofertas de reparação, eles indicavam as várias faces do sacrifício do Senhor Jesus. Eu quero ler o texto da lição na página 102, para concluir o estudo de hoje. Os sacrifícios no santuário nos ensinam que a experiência da salvação é mais do que apenas aceitar Jesus como nosso substituto. Também precisamos alimentar-nos dele, compartilhar seus benefícios com os outros e reparar a quem prejudicamos. Como é que é, irmãos? Não é somente aceitar o Senhor Jesus como nosso substituto. Devemos fazer isso, é claro. Mas não é somente isso. Precisamos nos alimentar do Senhor Jesus. Precisamos compartilhar os seus benefícios, pregar o Evangelho. E ainda, irmãos, reparar, sempre que possível, reparar aquele que nós prejudicamos. O sacrifício de Jesus faz tudo isso por nós, irmãos. Nos ensina a viver dessa maneira. E nós devemos aceitar o sacrifício de Jesus. Em primeiro momento, como nosso substituto, como nosso mediador, como nosso advogado, como nosso exemplo. Às vezes queremos aceitar Jesus como nosso Salvador, mas não queremos aceitar Jesus como nosso exemplo. Porque o Senhor Jesus propõe que nós tenhamos uma vida de acordo com a sua vontade. E muitas vezes, uma vida de acordo com a vontade do Senhor Jesus não é exatamente a vida que nós gostamos de levar. Que Deus esteja com cada um de nós, inspirando, iluminando, para que a gente possa viver de acordo com o plano de Deus, aceitar o sacrifício de Jesus e viver para honrar esse sacrifício de amor tão grande feito por cada um de nós.